Alô, alô, Celso Oliveira, Coast to Coast, diretamente aqui de Los Angeles, com os meus parceiros lá do Brasil, Thiago Brandão, Christian Moraes, de volta ao formato mesa redonda, depois da minha missão Rambo aqui, sozinho, semana passada, fazendo o que rolou na Conca Champions, mas também voltaremos, nossa programação normal para falar da rodada dessa semana, desse sábado, todos os jogos rolando no mesmo dia. Ninguém gostou do fato dos jogos serem todos um do lado do outro, não podíamos assistir mais de 2 jogos ao mesmo tempo, mas mesmo assim foi uma grande rodada e temos que falar de todos esses jogos que aconteceram. Mas antes disso acontecer, antes de falarmos da rodada, vale a pena falar do San Diego FC. Para quem não sabe, o San Diego FC é uma nova equipe da Major League Soccer que vai começar a jogar, se não me engano, o ano que vem, né? E o Christian e o Thiago estão aqui comigo para falar um pouco dessa equipe, né? E de algumas notícias, né, que surgiram não só hoje, mas há alguns dias, de que essa equipe já está se formando, né, e trazendo grandes nomes, né? E Christian, você escreveu uma matéria lá no site do Ervin Lozano, né, jogador que está no PSV. Fala um pouco para nós, não só do San Diego FC, né, mas dessa notícia que rolou hoje, do fato de Ervin Lozano talvez seja o novo jogador vindo aqui para Major League Soccer. Bom, o que foi postado hoje na mídia, até antes boa noite, galera que está aqui nos acompanhando. Valeu, Celso. Fala, Thiago. Então, o que está rolando na mídia é que o San Diego FC fez uma proposta de 12 milhões de dólares pelo Ervin Lozano ao PSV. Hoje o Lozano está jogando no PSV na Holanda, inclusive já está próximo de ser campeão holandês com o PSV, que é o líder lá da Liga Nacional. Lozano, que é o principal estrela da seleção mexicana hoje, né? Podemos dizer que ele é a grande referência do time, junto com o Ochoa, ali dos titulares, é o cara que tem um apreço da galera, dos mexicanos. E é isso, ele seria a primeira grande contratação do San Diego, que não tem nem treinador oficial ainda está até alinhando quem vai ser o seu nome de diretor executivo, né? Mas já quer chegar na liga com um pé na porta, o San Diego já quer buscar um cara de nome, e isso faz até sentido porque o público mexicano acompanha muito o futebol dos Estados Unidos e o próprio americano costuma assistir bastante a Liga MX também, então é um nome conhecido, um nome que surgiu no Pachuca, foi para a Holanda e depois acabou se destacando, chegou no Napoli, inclusive o Lozano estava naquele Napoli que quebrou a cerca de 30 anos sem ganhar um Scudetto com o Napoli, ele não era titular, mas fez parte do time, foi importante em alguns jogos, então um jogador que é muito querido pelo público mexicano e que pode voltar para o futebol da América do Norte em 2005 para ser o grande craque do San Diego FC nessa sua primeira temporada. E é isso, ele está disposto a voltar para a América do Norte, segundo as informações do The Athletic, e a proposta na mesa, e eles esperam que a decisão tenha um desfecho, né? A negociação tenha um desfecho até a Copa América, que é no meio desse ano. Então, a expectativa é que até a Copa América, a competição que o Lozano vai jogar pelo México, já esteja decidido se ele vai ir para o San Diego ou se ele vai permanecer na Holanda. Para quem não sabe, né, San Diego tem uma proximidade muito grande com o México, né, e a população até por essa razão tem não dizer uma dupla cidadania, né, mas se identifica muito, né, não só com o país, mas né, com o futebol do país, com a Liga MX, e trazer uma estrela, né, do futebol mexicano para jogar lá faz muito sentido, e por isso já estamos ouvindo outros nomes do futebol mexicano. E Thiago, vou perguntar para você o que você acha, talvez, do San Diego FC se tornar esse polo, né, do futebol mexicano. Começou com o LAFC, que agora vai se tornando um polo de futebol francês, né, mas ouvi falar, né, do Nick Chastain, que faz o Versus do Black and Gold comigo, o podcast do LAFC, que Miguel Herrera, né, que era o técnico do América, talvez seja o nome que estão já trabalhando em cima para ser o novo técnico San Diego. E tem outro jogador grande aí, né, no goleiro. Você pode falar um pouco para nós de outras, talvez, contratações do San Diego que você esteja ouvindo aí? Boa noite, Celso. Boa noite, Christian, né? Boa noite porque a gente grava, mas independente, boa noite também, bom dia, boa tarde para quem nos ouve. Eu gosto da contratação do Lozano, eu acho que é um jogador jovem que se mostra interessado em ir para a MLS. Tem muito a agregar na liga.
A liga em si já tem um histórico muito interessante com jogadores mexicanos, né? O seu LFC, inclusive, com Carlos Vela, o rival LA Galaxy com Chicharito, Cuauhtémoc Blanco lá atrás, há muito tempo atrás. Então, Nossa. é uma liga que sempre mostrou esse histórico grande com jogadores mexicanos, né? Até pela proximidade é Uhum. natural. E San Diego, como você disse, é um polo muito grande de mexicanos, de uma cultura identificada com o México, e eu vejo esse movimento com muito bons olhos. É claro que precisa ter um pouco de cuidado nos nomes. Por exemplo, o Miguel Herrera é um cara que não teve tanto sucesso na sua passagem pela seleção mexicana, teve uma passagem meio conturbada pelo América. Eu acho que investindo em jogadores mexicanos que possam agregar é sempre interessante. Isso, é um nome que também foi circulado, é o Memo Ochoa, né, goleirão. Acho que ele cairia como uma luva, né? Sem falar muito de luvas, né, no momento do goleiro, mas acho que ele seria um grande nome, né, para San Diego, uma pessoa que tem muita personalidade, né? Um marketing violento que dá para fazer em cima dele e complementaria muito bem, né, o Lozano no ataque. O que você acha da ideia do Ochoa também vir para fazer parte desse estrelato mexicano no San Diego? Cara, eu Cristiano. acho que, tipo, o Ochoa, curiosidade não, né? O Ochoa tá na situação que tá sendo rebaixado com a Salernitana na Itália, então também já tem uma idade avançada, né? Então, acho que o San Diego poderia ser o último grande contrato da carreira dele. Então seria ótimo para ele poder voltar para a América do Norte, jogar perto de casa, ali do México também, ter um público mexicano mais presente, poder jogar com o Lozano. Até o Lozano pode ser um chamariz para o Ochoa topar ir para o San Diego também, porque não jogar com um companheiro. Mas eu acho que seria também uma boa contratação para o San Diego. O San Diego que só anunciou 3 jogadores até o momento, né? Uma dupla dinamarquesa e um goleiro até o momento. Mas eu acho que seria muito legal poder ver o Ochoa e o Lozano jogando na MLS. E, Thiago, para você fica a última pergunta do San Diego. E por que estamos falando tanto de San Diego? Se você que ouve a gente, né? Normalmente a gente fala das equipes que já estão na MLS. Essa equipe vai ser grande, né? E porque não só é um polo do futebol aqui, né? Do Sul, mas vai adicionar mais uma equipe dentro da Califórnia, né? Para criar a rivalidade. E um dos nomes, né, que estamos vendo, né, que no momento até agora não assinou com uma equipe, é o nome de Carlos Vela. O que você acha do Carlos Vela, que no momento não joga, né? Não está jogando com ninguém, já tem várias fotos com a esposa, né? Fazendo todas as atividades possíveis que você possa imaginar. O que você acha do Carlos Vela, no entanto, e né, tira 6 meses de folga, um ano, né? Como fez até durante o Covid, e aí vai para San Diego para se juntar a Ochoa, Lozano, e aí criar esse círculo mexicano na borda do México. É uma forma para o sucesso dessa equipe, não? Sim, respondendo aqui que o Thiago acabou dando uma caidinha, já deve estar voltando aqui para nossa conversa, mas podendo aqui assumir a resposta dele. Igual você falou, mais uma equipe chegando na Califórnia, né? Seria o quê? A quarta equipe Temos o Galaxy, temos as duas em Los Angeles, temos teremos o San Diego e temos lá em cima o San Jose Earthquakes. Então seriam 4 times de um mesmo estado. Haja clássico no estado, muito time para a região, mas eu acho que você chegar na liga seria uma estratégia de marketing muito boa, para falar a verdade. Você chega na liga, uma cidade onde tem uma influência mexicana muito grande, trazendo jogadores identificados com a seleção do México, por mais que a, a última impressão que o Vela tenha deixado na seleção não tenha sido tão boa, até por declarações que ele deu também. Mas eu acho que seria muito legal para o marketing do clube já chegar com essa identificação meio que acolhedora, trazendo caras conhecidos para o time, para meio que incentivar a galera a poder ir assistir os jogos, né? Eu acho que seria muito bom. Sobre o Vela, nesse tempo que ele está parado, realmente a gente não sabe, né, para onde ele vai. Muito se especulou que poderia ir renovar com o LFC, teve o boato do Galaxy, até em New York, onde ele foi ligado, o San José a mesma coisa, mas até agora nada dele jogar na liga, tá aí parado, né, treinando, mas parado eu digo sem clube. Aguardar para saber para onde o Carlos Vela vai, já tem uma história na liga, pô, foi uma contratação gigantesca que o LFC fez, um cara que podemos considerar ser o primeiro grande ídolo
do LFC, o Carlos Vela, por tudo que ele jogou e conquistou também com o clube. Mas é isso, só para fechar aqui também essa questão de San Diego, deve também falar como hoje tivemos uma outra notícia entre Estados Unidos e México, né? Que foi a compra de parte das ações do Necaxa pela dupla do Wrexham, os Hollywood Sports, que é o Ryan Reynolds e o Robbie McHenry, né? Que compraram parte das ações minoritárias do Necaxa do México. Então agora a dupla também é um dos donos do Necaxa. Pode até estar tendo um boato que vai ter até uma série do Necaxa, igual eles fizeram com o Wrexham que vai fazer a pré-temporada da próxima temporada nos Estados Unidos, nos Estados Unidos também. Então, mais uma grande compra dessa dupla americana aí, da Hollywood Sports, né, que faz um bom trabalho com o Wrexham e agora vai lá e pega o time do seu Madruga, o Necaxa. E interessante que um dos jogos vai ser aqui bem perto de casa, né, em Santa Bárbara, que eu moro ao norte da cidade de Los Angeles, e um dos jogos, o primeiro jogo do Wrexham vai ser no Santa Barbara University, aqui na cidade de Santa Bárbara, ao norte de LA. Um estádio pequeno, né, mas fico até muito assim curioso, né, de como vai ser a atmosfera de um jogo dentro de um campus universitário, né, numa cidade não tão conhecida, antes de irem para o norte. Depois vão ao Levi Stadium, né, para jogar a segunda partida contra o Chelsea, e depois terminam a jornada de 3 jogos jogando aonde? Em Vancouver. Contra quem? Contra o Vancouver Whitecaps. E por que é interessante? Porque Ryan Reynolds é de Vancouver, né? O ator Ryan Reynolds, um dos sócios, é exatamente de lá, e é a primeira vez, né, que o Wrexham visita o BC Place, casa do Jorge Salma, né? Então, vamos ver se o Jorge vai ter a possibilidade de ir lá cobrir o Wrexham em pessoa. Eu tenho plano de ir a Santa Bárbara cobrir, se eles me deixarem, né? Então vamos lá, vamos ver se conseguimos ir lá cobrir o Wrexham FC jogando aqui. Eu esqueci qual que é. Ainda vou jogar contra um time inglês que agora me fugiu o nome, mas Bournemouth, isso. Acho que vai ser bem legal de assistir um jogo desse calibre, porque o simbolismo desse primeiro jogo é o fato de medir o Wrexham contra uma equipe de uma divisão acima deles, né? Que é realmente a ambição do Ryan Reynolds. Contra o fato do Necaxa entrar, eu quero ver a opinião do Thiago nisso. Para mim, eu acho grande notícia, porque qualquer investimento de dinheiro na América do Norte, para mim, é bem-vindo, porque vai com injeção de dinheiro, injeta marketing, né? E essa visibilidade só ajuda a liga, né, como um todo, já que estamos basicamente vivendo uma realidade onde as duas ligas, a Liga Max e a Liga dos Estados Unidos, já quase se unificam, né? Jogam mais juntas do que separadas quase, né, pessoal? Mas o que você acha, Thiago, dessa preparação toda do Ryan Reynolds e do outro rapaz em comprarem agora um time de Liga MX, né? Não sei se você acompanha o Wrexham, mas é uma história muito interessante, não? É uma história bem legal. No passado, o Wrexham já enfrentou times de Premier League em amistosos de pré-temporada, o próprio Chelsea e outros. Mas eu acho bem legal, eu vejo com bons olhos. A gente, querendo ou não, aceitando ou não, é a realidade atual do futebol. Existem esses grupos de donos de time. O próprio San Diego, que nem estreou ainda, nem é um clube de fato, já é parceiro do Nordland. Inclusive, já tem 2 jogadores dinamarqueses, como o Christian citou, justamente por essa parceria com o time dinamarquês. Então, eu acho cada vez mais comum e cada vez a gente vai ter que se adaptar e acostumar a ver isso nos times, né? E a Liga MX e a MLS são só mais um retrato disso. A gente já está vendo isso até no Brasil. Então, eu acho natural e vejo com bons olhos, sim. O Necaxa, que é um time tradicional no México, é um time com torcida, não é um caso de um time comprado na terceira divisão que eles vão surgir para injetar dinheiro, não. O Necaxa é um time com torcida dentro do México, já é um time tradicional. Então, eu vejo com bons olhos esse investimento do Ryan Reynolds, essa aproximação com o futebol da América do Norte, até porque, como você disse, ele é canadense e tem essa relação de perto, né? Então, eu acho bem legal que tenhamos mais esse olhar também para a Liga MX. Como você disse, a proximidade entre Liga MX e MLS hoje é gigantesca. Sim, eu começo a gostar mais, querer assistir alguns jogos, né? Se for assim, clássicos e finais. São jogos que já me interessam, que há anos atrás eu
um time, assim, conheço mais os jogadores, alguns vêm daqui da Major League Soccer, né? Estão indo bem, né? E tem até um time que favoreço, né? Vamos dizer assim. E um vilão, né? E o vilão pra mim sempre vai ser o Clube América, né? Por ser o maior e o mais chato pra mim, na minha opinião. E não só, se você lembra quando jogou contra o LAFC, teve muito drama, né? E quem que era o técnico? Quem que era o técnico, amigos? Miguel Miguel Herrera. Ramirez. Miguel Herrera Miguel Herrera. entrou em uma briga com o Razov, saiu pegado pelo pescoço, um dos momentos mais clássicos da história do LAFC na sua Ô, jovem Celso, eu história. pensei que os vilões eram o Leão e o Tigres, não são, não? Não, o Tigres é uma equipe muito forte, sempre vai muito bem, mas eu acho que o Leão fez seu papel. Não é uma equipe boa, que venceu 2 jogos e acabou saindo de lá com o título, né? Mas pra mim, o grande vilão do futebol mexicano sempre vai ser o Clube América, uma equipe muito difícil de vencer e É, sem contar que você tem que ir à Cidade de México, né, para vencê-los, né? E eu para acho jogar lá que eu acho naquele que a caldeirão. América, Chivas e Monterrey, historicamente, são três times extremamente difíceis de você ganhar. É muito complicado jogar. Tanto pelo elenco que os times geralmente têm, que são bem completinhos, bem fortes, tanto também pela, digamos, atmosfera que tem no estádio. Por terem os clubes mais populares do país, como realmente cria aquele clima de caldeirão nos estádios, e é realmente muito difícil ganhar desses três. Muito difícil mesmo, e como eu, por isso gosto dessa união das ligas, acho que por isso a Leagues Cup foi tão bem recebida e fico muito ansioso, né, de ver a segunda edição dessa competição que vai começar daqui a alguns meses. Por quê? Porque todas as equipes da Liga MES participam, então você tem oportunidade de conhecer equipes que não estão, né, na CCL, mas conseguiram, não, talvez no meio da tabela e são adversários muito bons, né? E acho muito legal também por isso a Leagues Cup ter esse formato das duas ligas. Mas não estamos na Leagues Cup ainda, né? Temos que falar de temporada regular da Major League Soccer, né? Jogos dessa semana todos acontecidos no sábado, e com isso vamos fazer uma revisão rápida de alguns jogos, não vamos falar de todos eles, mas vale a pena falar dos placares se não falarmos deles em si, mas temos que começar, vou começar com o jogo do LA Galaxy, que jogou contra o Austin, né? O Austin jogando em casa, e eu acho que na semana passada, quando eu estava falando desse jogo, cantei a bola que o Austin era um lugar muito difícil de se jogar e que o Austin estava apresentando sinais de melhoras, né? E salvando até o técnico Josh Wolf. Então, começo com você, Christian, nesse momento. O que você achou do jogo do Austin 2-0 em cima do LA Galaxy? Líder, né? Que estava liderando o West. Galaxy que era o líder, acabou perdendo para o Real Salt Lake agora, a ponta. Realmente o Austin vem numa crescente, né, nos últimos jogos, até por isso o Austin é o time de segunda melhor campanha em casa na Conferência Oeste, atrás apenas do LAFC, é um time que se dá melhor jogando para sua torcida, mas mesmo assim, cara, é uma vitória que eu não esperava, eu fiquei muito surpreso pelo, pelo resultado e pelo desempenho do Austin em campo. No Austin a gente tem o brasileiro Guilherme Biro, que tem características mais ofensivas, e nesse jogo ele cumpriu um papel mais defensivo. Muito bom jogo do Biro, ganhou todas as disputas ali pelo setor dele. O Wolf conseguiu mudar ele para esse jogo, colocar ele de uma forma mais defensiva, que deu um resultado positivo para a equipe. Os dois gols foram em jogadas de contra-ataque, de lançamentos, não de tanta transição rápida, mas de pegar a bola e jogar para frente, e os dois gols foram dessa forma. Então, é um grande jogo do Austin mesmo, não esperava essa vitória, uma vitória que dá confiança para o time e que ainda mantém o Wolf vivo, né? Por mais que a torcida esteja pedindo para ele cair fora, que não dá mais, ele está sobrevivendo ali por aparelhos, mas de forma geral, uma grande vitória para o Austin, que para a temporada não ia, pelo que estamos vendo antes, né, no começo da temporada, e pelo elenco que tem, não ia almejar coisas tão grandes. É uma vitória que motiva os caras. Antes de seguirmos para o jogo do Miami, alguma coisa que você gostaria de adicionar, Thiago, sobre o jogo, sobre talvez o LA Galaxy e a atuação apagada de suas estrelas, o quarteto mágico, como vocês já estão chamando? Eu acho que a gente tem que elogiar o Austin, né?
A gente tanto criticou ele no início da temporada, no final na reta final da temporada passada. Então, eu acho que vale ressaltar, sim, a boa campanha que a Austin vem conseguindo fazer. 7º lugar na conferência, atualmente indo para os playoffs. É um trabalho, assim, surpreendente do Josh Wolf atualmente. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias. Só perdeu um jogo em casa nessa temporada, que foi o primeiro, e desde então não perdeu mais. Venceu o clássico contra o Houston. Agora vence o LA Galaxy sem sofrer gol também. Um ataque realmente que vinha sendo dominante na liga. Então, uma grande atuação do Austin. Eu não achei que o LA Galaxy jogou mal. Entrou muito desligado, tanto é que toma 2 gols em 20 minutos, mas depois começa a crescer no jogo. E o Brad Stuver fez assim, várias defesas bem legais. Então, acho que foi um bom jogo, no geral. Esse 2-0 até saiu barato, assim, no sentido de que foram poucos gols. Acho que, pelo que foi o jogo, poderia até ter saído mais. Mas, importante mesmo, eu acho que é ressaltar a surpreendente campanha que a Austin vem fazendo. Tá, e mais um colombiano, né, fazendo um bom trabalho, Jader O'Brien, o colombiano que chegou, se não me engano, do Dallas, né, e vem fazendo grande campanha, né, marcou o gol, e foi a diferença aí, o Diego, e outro, né, Diego Rubio, né, fazendo o primeiro gol do Racing, o veterano, que era do O Portland, Rubio é segunda series. subvalorizado, só para deixar claro. Lógico, né? Jogadores experientes nessa liga que fazem gol em em momentos chaves são sempre desvalorizados. Ele acho que foi uma grande contratação, né, do Austin. Infelizmente não vai conseguir contribuir todo o jogo, né? Mas às vezes mostra o seu futebol e seu talento como sempre era. E aí, obviamente temos que falar do próximo jogo, que foi o Inter Miami, né, que visitou o New England, e cantamos a bola, né, que ia ser uma vitória tranquila do Inter Miami, e foi, né, 4-1, 2 gols de Messi. Começo com você nessa, Thiago. O que você achou do jogo? Conta pra nós como foi, né? E vitória do Miami 4-1 em cima do Caleb Porter e Carlos Gil. Jogo muito movimentado, foi 4-1, já dá para perceber por isso, mas poderia ter saído ainda mais gols. As duas equipes tiveram chances. O jogo começou logo com um gol do New England Revolution no primeiro minuto, assim, para variar, numa bobeada da defesa do Inter Miami. Carles Gil acha um passe muito bonito e o Chancalay faz o gol num vacilo do goleiro do Drake Callender. Mais um, saiu completamente errado do gol e acabou tomando gol, mas o Inter Miami aos poucos foi tomando controle da partida, foi administrando a partida, conseguiu achar os gols assim com grande facilidade, porque esse New England é muito complicado, é um time que definitivamente não se encontrou, tá junto ali com o San José, com a pior campanha da liga, e eu acho difícil que vá conseguir mudar esse panorama, mesmo com os reforços chegando, trazendo alguns reforços, mudando esse elenco. Eu acho difícil conseguir buscar alguma coisa nessa temporada, porque falta muito. A impressão às vezes é que é realmente o time que só tem o Carles Gil e o Chancalay, que são os dois jogadores que conseguem contribuir de alguma forma. E aí o Inter Miami foi tomando conta do jogo. O Messi foi criando, conseguiu fazer 2 gols, deu uma assistência. Luis Soares veio do banco e marcou também. Matias Rojas fez a sua estreia no Inter Miami, participou da jogada do terceiro gol, né? Quase marcou, inclusive. Mas eu acho importante mais uma vitória do Inter Miami, cada vez mais consolidado na liderança. Já são 3 vitórias seguidas. E Messi, artilheiro da MLS nesse momento. São 13 participações em gols em 7 jogos. Então, 9 gols e 4 assistências é realmente impressionante a facilidade que ele vem tendo. Jogador da rodada, né? Christian, o que você quer adicionar desse jogo aqui, né? Achei interessante o Campanha a começar o jogo, né? O Soares começou no banco e entrou e fez o gol. E o Lionel Messi fez 2 gols. Alguma coisa para comentar sobre o Inter Miami em si, né? A escalação e a atuação do ex-corintiano, né? Que começou aí sua jornada aqui na Major League Soccer também. Não me surpreende muito o Suárez começar no banco. A gente sabe os problemas físicos que o Suárez entra em certa final de carreira, principalmente no joelho dele. Eram os problemas que já vinham bem de antes da passagem dele no Grêmio, e jogando num campo de gramado sintético poderia agravar a situação do joelho. Então até entendo o Tata Martino ter colocado ele no banco. Até falar também sobre o recorde de público que tivemos no estádio, né? Mais um jogo que tem Messi em estádio de NFL com mais de 65 mil pessoas.
segunda vez que isso acontece no mês, primeiro foi no Kansas e agora foi em Boston. Então, assim, é aquilo, onde tem Messi, tem público na MLS. Então, foi muito legal ver o estádio lotado. Falando um pouquinho sobre o jogo, o Chancalay já abriu o placar com menos de 1 minuto, né? Então, com isso, eu até cheguei a postar nas minhas redes que ele foi o 10º jogador do Revs a conseguir marcar um gol com menos de 10 segundos. O Revolution é o disparado na MLS, é o time que mais conseguiu marcar gols com menos de 1 minuto na liga. Então, um fato curioso aí para a gente poder trazer. Sobre o Matias Rojas, a minha opinião sobre ele é bem complicada, porque trazendo o recorte aqui para o Brasil, a passagem dele vendo de perto, ele acompanhando pelo Corinthians, foi bem frustrante, para falar a verdade. Um cara que chegou com muita expectativa, com muito dinheiro investido nele, que não conseguiu render, seja por lesões, seja por más atuações que ele teve mesmo em campo. Quando estava jogando saudável no Corinthians, não jogou nada. O Rojas teve um jogo bom, dos 20 que ele conseguiu jogar para valer. E até a ida dele para o Inter Miami, para mim, foi uma jogada mesmo de poder sair fora. Ele tinha alguns problemas financeiros no Corinthians. Quando surgiu a oportunidade de poder sair para ir para o Inter Miami, ele forçou a barra e saiu. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, a gente sabe, ele vinha jogando muito bem no Racing, no Corinthians não aconteceu por diversos fatores e contextos, mas no Inter Miami, na MLS, a expectativa é que ele consiga render e jogar bem, até porque temos alguns desfalques importantes nesse Inter Miami, né, como por exemplo o Facundo Farias, que machucou ainda na pré-temporada, a gente não sabe quando vai poder estar saudável para jogar, então é uma boa contratação, gostei do jogo dele, e eu acho que vai acrescentar bastante nesse elenco do Tata Martino. Sobre o Revolution, é aquilo, né? O Caleb Porter tem que prometer para a torcida que vai ganhar o jogo para o time ganhar, porque senão o time vai perder tomando taca ainda. Então é bem complicada a situação do Revs no momento. Né, não estão bem não, e eu acho também uma falta de coesão entre comissão técnica, liderança, né? O Robert Kraft, a saída do Bruce Arena foi um pouco marcante, né? A equipe ainda não se reergueu depois da boa campanha, né? E da vitória que teve em 2020, 2021, quando venceu o Supporter Shield. É uma organização que ainda não se achou, né, na liga e mostra sinais de que estão indo no revés, né? Enquanto que o Inter Miami mostra grandes sinais de progresso e parece estar com o Supporter Shield encaminhado, né? Se continuar nesse ritmo, com o Lionel Messi jogando dessa maneira, realmente não vai ter para ninguém, até porque jogando contra metade do leste vai tomar paulada, vai ganhar todo dia mesmo, não tem para ninguém. Outros jogos da rodada, Cincinnati venceu 2-1 o Colorado, para minha surpresa. Eu gostava muito do Colorado, gosto muito do Colorado, mas o Cincinnati mostra sua força dentro de casa, vencendo por 2-1. Mais um empate do Columbus, né? Ficamos aqui em Ohio, 0-0 contra o Montreal. Para mim fica de bom tamanho, porque o Columbus jogou defasado sem muitos dos seus jogadores na preparação para o jogo do Monterrey, o jogo de volta que teremos essa semana, se não me engano, na quarta-feira. Amanhã temos a primeira semifinal da Conca Champions. Por isso, vários jogadores descansando. O DC United 2-1 em cima do Seattle. Problemas continuam em Seattle. Não vamos falar dos problemas do Seattle mais uma vez, não vale a pena. Vamos focar um pouco nesse empate que tivemos. Red Bull New York, uma equipe que está indo muito bem esse ano. Assisti essa semana passada em LA, né? E eles empataram com o Vancouver, que também muito bem. Então, um duelo até de titãs, digamos assim. Ficamos no empate, 1-1. Thiago Brandão, começa com você. O que foi o destaque desse jogo? Alguma coisa que você quiser ressaltar? Um brasileiro que foi bem, talvez? E se ficou de bom tamanho esse empate? Thiago. Eu acho que o destaque é conseguir ressaltar que, mais uma vez, o New York Red Bulls consegue pontuar, consegue trazer mais um ponto, apesar de ter ficado com um a menos no final do jogo. Teve uma expulsão ali aos 28, 29 minutos do segundo tempo, e conseguiu suportar a pressão final do Vancouver Whitecaps. Eu acho que esse New York Red Bulls vem mostrando um padrão de futebol muito interessante nessa temporada. O Gustavo até tinha pouquíssimas esperanças, né, nessa equipe, naquelas prévias que a gente fez um pouquinho ali no início do ano, mas vem me surpreendendo, acredito que venha surpreendendo o Gustavo também, porque vem se mostrando uma equipe muito competitiva, né, vem conseguindo sobreviver jogo após jogo. Foi assim com o Los Angeles também.
apesar de ter sofrido um gol no finalzinho, né, mas conseguiu pontuar fora de casa, agora enfrenta uma forte equipe do Vancouver, sai atrás no placar, busca o empate, e mesmo com a menos consegue suportar a pressão e sair com mais um ponto. Só passando rápido no jogo do DC com o Seattle, lá a gente teve o gol do Léo Chu, foi o primeiro gol do Léo Chu na temporada, né? Então eu acho importante falar aqui sobre Vamos isso. ressaltar. Apesar da derrota do Seattle e a campanha bem ruim, né, que vem tendo, o Léo Chu finalmente conseguiu marcar o primeiro gol dele na temporada. Isso, vale a pena ressaltar, apesar da derrota, o Léo Chu entra e faz o gol. Ele que era um polo, né, do ataque da equipe ano passado, e eles acabaram se distanciando dele esse ano. Não tá indo tão bem como foi, né, no ano passado, quando estava dando várias assistências. A chegada do Talvez o Pedro de la Vega deu interesse, uma com essa errada, né, a saída depois. dele no mercado pode ter mexido um pouco com ele também. Mexeu, sim. A negociação não ter dado certo com o Fluminense pode ter mexido com ele um pouco. Sim, mexeu. Alguma coisa mexeu. Aí a chegada do Pedro, né? Ele era um de fato titular e acaba indo para o banco, né? E o Pedro se machuca, aí ele volta, tá? Uma situação muito difícil. A equipe não está indo bem, derrotas. Não é De um La clima Vega se bom esse ano. machucando. Nossa, que novidade. Quem imaginaria? Quem Quem imaginaria imaginaria? isso, né? Vocês cantaram a bola. Quem assistiu o nosso Pô, podcast já sabia que ele ia se machucar, sabia. que ele se machucava bastante. E se falar do Léo Chu, também tem que falar do protagonista desse jogo, que foi o Christian Benteke, né? O Sempre. belga sabe muito ali da grande área, 2 golzinhos dele, brigando pela artilharia, um cara de mais de 32 anos, com grandes passagens pelo futebol europeu, Liverpool, etc. É um cara que eu vejo muito subvalorizado no futebol mundial como um todo. Eu acho ele bom jogador e, levando em conta o contexto que está inserido naquele timeco do DC, ele está tirando leite de pedra, está jogando muito bem no time. E falando sobre o jogo do Vancouver, sobre a surpresa que está sendo o New York Red Bulls, eu também não esperava muita coisa no começo do ano, mas quando eu peguei para ver quem era o treinador, eu já fiquei mais tranquilo, porque eu sabia que era um cara muito bom. O Sandro Schwarz, já cansei de falar dele aqui no podcast, como ele é um cara bom, de boas ideias, escola alemã, e quando o Forsberg chega no time, já era um meio articulador que ele precisaria ali, um protagonista no time, ele tá tendo esse cara, junto com o Lewis Morgan, que tá jogando muita bola também. Então, depois de ver como os primeiros jogos do New York Red Bulls, já fiquei satisfeito de saber, pô, esse cara vai fazer o New York Red Bulls jogar bola, que é o treinador. Eu acho que o maior jogador, o maior destaque do New York Red Bulls é o seu treinador. Eu acho o Sandro muito bom Lógico. mesmo. E você vê a E diferença. Desculpe. pode falar. Eu falo, você vê a diferença que o Ailey foi expulso aos 74 minutos, a equipe manteve-se no jogo e saiu de lá com um empate, né? Que nesse momento jogando com 10 vale e não vale muito pena, né? É muito valioso. Já o Portland, né? Com o senhor Phil Neville, Xará é expulso aos 70 minutos também, Que sofrem a jogo pro Xará derrota ser expulso, aos hein? 93. Segura as ondas, a gente vai falar desse jogo, né? Mas uma comparação de técnicos, né? Dois Sim. técnicos diferentes, duas escolas diferentes de resultados opostos, né? Porque estamos jogando com dez homens, né? E é o que você falou, Celso. Eu acho que é a postura que mais você consegue ter no time. A postura do Portland quando perde o Xará e a postura do New York Red Bulls quando perde um jogador. O New York Red Bulls não se abala, sabe o que tem que fazer, fica ali certinho e continua jogando bola. O Portland se apavora. O Portland, ele tá numa. A gente vai falar mais pra frente, mas assim, a postura do time quando fica com a menos é de bagunça, é de barata tonta, é cada um saindo de posição, batendo cabeça, é Sem ridículo. posicionamento. Sem É, posicionamento. horrível, realmente. Não, segura aí porque a gente vai fechar com esse jogo. Só queria falar de dois mais jogos da rodada, né? Porque a rodada também não teve grandes destaques, né? Já falamos de muita coisa. New York City acabou vencendo 2-1 em cima do Charlotte, né? Outra surpresa até da rodada. O Orlando continua ruim, perdendo. Perdeu de 2-1 do Toronto, né? Jogão aí, né? Com o Jogão. Orlando perdendo mais um jogo. E queria falar um pouco com vocês do Philadelphia, né? Que eu também achei Muito. que não ia bem contra o Real Salt Lake e acabou perdendo do, do Philadelphia, né? Então, excuse me, o Philadelphia acabou perdendo do Real Salt Lake lá dentro de Philadelphia. Então, Grande Philadelphia. Christian, fala com a gente um pouco sobre esse jogo, né? O Philadelphia acabando a derrota e se o Real Salt Lake realmente é o candidato, né, ao vencer o Oeste esse ano, né? Parece muito bem armado mesmo a equipe do Tchorama.
Então, quando eu vi o primeiro jogo, a estreia do Real Salt Lake contra o Inter Miami, eu fiquei Miami. tipo, meu Deus. Contra o Inter Miami, eu fiquei tipo, meu Deus, que time ruim. Nossa, vai sofrer muito esse ano. E ainda mais quando perdeu o Ruiz por lesão, que é um dos grandes nomes do time, eu falei, nossa, lascou. Só que, cara, vem numa sequência muito boa, se você pegar para ver dos últimos jogos, são 5 vitórias, 2 empates, só uma derrota. Então, é um time que vem jogando muito bem, principalmente fora de casa. Se você pega para analisar os times da Conferência Oeste, o Real Salt Lake é o melhor visitante. De 6 jogos, tem 3 vitórias fora de casa, agora com essa contra o Philadelphia Union. Eu até imaginei que poderia perder para o Union, né? Porque o Union costuma ser um time muito forte dentro de casa. E quando o Carranza e o Gazdag estão em campo, dificilmente você vai ver o time perdendo. E aconteceu. Eu acho que tem alguns jogadores que nesse processo de amadurecimento da temporada vem se destacando bastante no Real Salt Lake, que eu gostaria de falar. Não só do Arango, eu acho que já é comum se elogiar ele, mas eu queria também muito citar o Andrés Gomes, como eu tinha feito meio que um guia da temporada para o site da MLS, eu coloquei ele como sendo um dos melhores pontas direitas da MLS, ele está mostrando isso, continua mostrando, né? Fez o 2023 muito bom, continua fazendo 2024, marcou um gol nesse jogo. Também queria falar do Catranes, o lateral esquerdo, que fez um golaço. Explica para nós quem é Catranes, não conheço. Falar bem honesto. Quem é Cara, Catranes? ele é um jogador grego, para falar, até o nome já sugere isso, né? Lateral Lógico. esquerdo. Trazendo aqui o contexto rápido, ele foi o herói dessa vitória do Real Salt Lake contra o Philadelphia Union com golaço. Ele chegou na liga, ele chegou no Real Salt Lake nessa temporada, ele estava escondido no futebol polonês, não estava nem nos principais clubes do futebol polonês, estava escondido lá, e o scout do Real Salt Lake trabalhou, conseguiu trazer ele, até elogiar isso, tem brasileiro trabalhando como scouter do Real Salt Lake, então são essas pessoas que a gente tem que valorizar, que faz esse trabalho muito bem feito, e foi lá e conseguiu buscar o Catranes, que marcou o gol da vitória. Além do Catranes, eu acho que é muito legal também falar do goleiro do Real Salt Lake, que é desculpa a pronúncia, mas acho que é McMartin o nome dele. McMath. E vem jogando muito bem. Isso, perdão. E vem jogando muito bem também. Em questão de estatística, se você for para dar uma analisada, ele é o terceiro melhor goleiro da Conferência Oeste. Vem jogando muito bem. Então, você tem bons valores nesse time do Real Salt Lake, além do Tito Arango. E eles estão mostrando o seu valor agora. E tá muito legal de assistir. Ou se chama ele de Mac Monstro, como eu sempre chamei ele, né? Porque ele realmente, quando ele está em, em, em forma, ele está em forma. Ele vira uma muralha mesmo. Gosto muito dele, goleirão do Real Salt Lake, sempre dá trabalho dentro dos jogos contra o LAFC que eu assisti. Outros jogos da rodada, Chicago e Atlanta 0-0, não vou comentar, mas duas equipes que não vêm bem, né, no momento na pontuação da tabela, né? O Dallas se reergue um pouco e vence o jogo contra o Houston, né? Um clássico também dentro do Texas, né? Um estádio que tem várias equipes, né? 2-0, grande jogo do Dallas que se reergue um pouco, né? Contra um Houston que vinha bem. E o Minnesota, né? Venceu o Kansas por 2-1 dentro da sua casa, mostrando também que não precisam do Reynoso, né? Alguém se atreve a comentar da história do Reynoso, o argentino, que no momento, acho que saiu da equipe mais uma vez, né? E parece que não vai voltar, né? Fiquem Então, abertos se quiserem falar o dessa bizarrice. Reynoso, ele vem naquelas tretas de pré-temporada, que fica de voltar para depois das férias de voltar, volta, não volta, ia ter reunião para poder receber o seu green card, não foi para a reunião, depois começou a dar mais uns migué para a diretoria do Minnesota, e já chegou ao ponto que os caras já abriram mão dele. Até os jogadores já chegaram a falar sobre isso. O capitão do Minnesota falou que agora ele não faz mais diferença, porque ele não está mostrando que se importar com o time. Então, já que ele não se mostra que ele liga para o time tem que parar de ligar para ele. A expectativa é que o Reynoso saia agora, né, na próxima janela. Acho que é um jogador que tem mercado aqui no Brasil, mercado perguntar isso aí, da segunda prateleira do futebol europeu, futebol árabe, quem sabe também pode vir atrás dele.
Então, assim, é um bom jogador, só que ele tem essas questões de disciplina que é bem complicada e não vem de agora. Eu peguei para dar uma analisada aí, para dar uma analisada mais a fundo. O Reynoso tem esse tipo de comportamento desde as passagens dele no futebol argentino. Então é um cara que precisa trabalhar mais esse lado mental dele, cabeça, né? junto com o time. Thiago, vê um mercado para o Reynoso no Brasil, você que acompanha tal, seus times aí, houve, né, conversas, rumores, né, que talvez se transferir para o Campeonato Brasileiro. Você vê o Reynoso vindo ao Brasil ou acha que realmente, como o Christian falou, é muita bagagem no caminhão? Cara, qualidade ele tem, né? A gente sabe que o Reynoso é um muito bom jogador. Assim, sempre que entra em campo pelo Minnesota, consegue entregar um futebol muito agradável. Mas pro Minnesota eu acho que chega, né? A equipe tá bem, tá reformulando, trouxe um treinador novo. Timo Pukki também já chegou para ser a referência do time que antes era o Reynoso e assumiu esse posto. E o time tá jogando bem, tá ganhando seus jogos, tá conseguindo se adaptar. Então chega, né? Chega de problema. Todo santo ano é a mesma coisa do Reynoso, é sempre um enrolo para ele conseguir se apresentar no Minnesota. E todo ano é rumor de venda e tal. Eu acho que, pelo que foi noticiado agora, é de vez, ele vai sair em junho, não tem muito mais retorno. E eu vejo qualidade técnica para jogar no Brasil, ele tem. Mas eu não sei se vale a pena para os clubes brasileiros entrarem nessa furada de questão pô, agora vai ficar complicado, de comportamento do Reynoso, mas eu acho que é uma furada, assim, é um jogador com muita qualidade técnica que pode resolver um jogo para você em um passe, uma falta, uma finalização, mas é muito complicado, porque todo ano é a mesma coisa, não dá para nem falar que é forçando uma saída, porque se fosse ele já teria saído, porque isso já aconteceu várias vezes. Então é muito complicado essa questão do Reynoso com o Minnesota, e eu acho que a melhor coisa que o Minnesota pode fazer, de fato, é negociar o meio argentino. E deve negociar sim, eu acho que com a saída do ex-técnico, ele era alguém que deve talvez ter protegido um pouco mais o Reynoso, e como vocês falaram, com um novo técnico chegando e tal, eles queiram talvez mudar um pouco a imagem do clube, né? Um clube que tem uma torcida muito leal, né? Jogam com o estádio Sim. tá muitas vezes bem cheio, né? E realmente o Reynoso carregou, né, a franquia por muitos anos, mas no momento não faz grandes partes nem da estratégia da equipe, né? E a equipe se mostra competente aí no topo do Oeste, né? Vencendo jogos difíceis. Tá em Acabou com a quarto. LAFC lá em casa, né? E já tá aí em quarto num Oeste competitivíssimo, né? E Não, e a vamos gente tá aí pagando com a língua, né? na Porque a gente meio que deu expectativa uma dele. zoada no. A gente deu uma zoadinha no Minnesota quando eles contratou o treinador, Isso o Eric mesmo. Ramsey, que ele tinha até zoou, é o auxiliar que tá vindo para sua primeira experiência de treinador. Demos uma brincadeira e o cara tá fazendo um bom E o cara trabalho, tá pô. fazendo um ótimo trabalho, porque às vezes, né, o treinador que faz menos é o que mais acaba, né, rendendo, principalmente Sim. com personalidades dentro do vestiário que são novas, né? Literalmente tentando montar uma nova equipe, né? E vamos falar um pouco falando de treinadores, tivemos dois treinadores interessantíssimos que se enfrentaram essa semana entre o LAFC Steve Cherundolo contra o Portland, né, do nosso senhor Phil Neville, que era o treinador do Inter Miami até o ano passado, né, se não me engano, e antes do Tata Martino entrar, né, o, ele ganhou outra chance, né, no Portland e vem fazendo uma campanha bem ruim até agora, apesar de ter ganho e ter tido vários reforços na Kamal Miller na defesa. Tivemos, obviamente, a chegada do Evander há um ano atrás, né, no começo da temporada passada, o Anthony, que chegou muito bem, mas a equipe não se. O próprio Maxime Crepeau, goleiro do LAFC, que hoje chega e joga para o Porto, né? E mesmo assim não conseguem se achar, né? E acabaram perdendo de 3-2, um jogo interessante. Eu não estava no estádio, né? Normalmente estou no estádio, né? Assisti da televisão como vocês, então vou abrir para você, Thiago, para você falar um pouco desse jogo, como é que foi, né? Das suas impressões, de como foi que se desenvolveu e o que você acha, né? Dessa aventura, né? Phil Neville, que a gente vê aí em Portland, se realmente não tá muito certo, né? Pelo que eu estou vendo. Vitória importantíssima para o LA.
segundo jogo deles em 2 semanas, né? Recentemente o jogo foi em Portland, foi um 2-2 bem movimentado também. E dessa vez um 3-2 com, assim, muita emoção, né? O LA consegue fazer 2 gols, assim, muito rápido no primeiro tempo, sai com 2-0 de vantagem e muito rápido também, sofre o empate, sofre 2 gols. E o Bonga, né, com um chute espetacular na reta final, consegue dar a vitória ao LA. LA vai aos poucos pegando o ritmo na temporada. Eu acho que a tendência é assumir ali as primeiras posições da conferência e tranquilamente para os playoffs, ainda mais com a chegada do Giroud, né, no meio do ano. Já Portland, é importante ressaltar que o Thiara bateu uma marca histórica, 377 jogos com o Portland Timbers na MLS, se tornou o jogador com mais jogos por um só clube dentro da liga e foi expulso nesse jogo dele com 2 amarelos. Acabou com o jogo do Portland. Pôs embaixo do braço. Mas deu esse recorde. E falando um pouco sobre o Phil Neville, eu gosto do Phil Neville, dessa passagem do Phil Neville por Portland. Eu acho que o Inter Miami foi muito caótico, não deu nada certo. Tanto é que foi demitido. Mas essa passagem dele por Portland eu vejo alguns pontos promissores, assim. Eu acho que é uma equipe que joga bola, tem uma parte ofensiva muito fluida. Eu acho que também vai pelos jogadores, porque tem um meio de campo e um ataque muito interessante. Mas é impossível você conseguir ganhar jogos sofrendo gols da maneira que Portland sofre. Já são 6 jogos que Portland sofre 2 ou mais gols consecutivos, assim. São 7 jogos sem vencer, e esses 7 jogos, 6 seguidos, porque toma 2 ou mais gols, assim, 3 para Los Angeles, 2 para Columbus, aí toma 2 de Los Angeles de novo, 3 de Kansas, 3 de Vancouver, 3 de Filadélfia, não vai conseguir vencer jogo nenhum. Na maioria desses jogos consegue fazer gol também, 2 nesse último jogo, 3 e tal, mas não consegue vencer porque não tem o mínimo de consistência defensiva. O Evander vem fazendo uma grande temporada, o Cabecita Rodrigues chegou e vem jogando bem no ataque, o Santi Moreno, o Anthony, é uma boa equipe. Felipe Mora vem aqui 4 jogos seguidos marcando e não venceu nenhum desses 4, porque é uma equipe que não tem nenhuma consistência defensiva. E eu acho que se Portland conseguir ajustar isso, pode conseguir ir para os playoffs, fazer algum incômodo ali, mas defensivamente precisa melhorar muito. Então eu vejo um trabalho, é um início de trabalho também, mas eu vejo como promissor, mas precisa urgentemente ajustar essa defesa se quiser sonhar com um pouquinho mais nessa temporada. Concordo com você. Achei, por exemplo, o LAFC cometeu mais faltas no jogo, mas recebeu menos cartões amarelos e ainda teve o cartão vermelho, né? O segundo cartão amarelo recebido pelo Xará, que resultou no vermelho, né? Achei a equipe extremamente desorganizada, errando muitos passes. O Anthony, eu acho que vale a pena falar o brasileiro. O que você achou do Anthony? A atuação do brasileiro. O Evander não jogou por contusão, né? Mas Christian, um pouco do Anthony nesse jogo, achei apagadíssimo e achei até que a equipe melhorou quando ele saiu. Uhum. Falando sobre o jogo, é difícil você ganhar do LFC em casa, né? Um time muito sólido dentro de casa. E aqui, contrariando uma opinião dos colegas, eu não gosto do Phil Neville como treinador. Eu acho ele muito fraco. Eu não digo fraco de ideias, eu digo fraco de discurso. Quando o Portland tomou um 3-0 do Kansas e conseguiu buscar o empate, e eu e o Thiago participamos da coletiva, a gente perguntamos muito para ele sobre essa questão do como mudar isso, do time conseguir reagir antes de tomar tanto soco na cara igual está acontecendo. E ele veio com esse papo de coach, de tem que ficar ali trabalhando, conversando com os jogadores, motivando. Só que, cara, o time do Portland não é um time ruim, se você pegar para ver. Tem bons jogadores. Em vários setores do time são bons jogadores. No ataque, no meio, na defesa, no goleiro. O Crepão é um bom goleiro. Então, assim, é um time que dá para jogar mais e deveria estar jogando mais. A reta final da passagem do Savarese foi muito complicada, uma demissão antes de acabar a temporada que ninguém entendeu muito bem como foi essa saída do Savarese. Foram atrás do Phil Neville e até agora, com o que ele tem na mão, sei lá, é um time que tem ideias, mas não consegue propor essas ideias em campo. Então, se um time ele tá pecando pela questão das ideias, não é os jogadores que estão falhando, e sim o treinador. E sim o treinador que está conseguindo tirar o máximo desses jogadores. E assim, eu acho bem complicado. O Neville, que é um cara muito vitorioso como jogador, devia estar curtindo o Salford United lá, que é o time dele, junto com a classe de 92 do United,
lá na Inglaterra, mas é isso, cara. Eu acho que é bem complicado, tá sendo bem complicado esse começo de trabalho do Neville no Portland, muito por conta dessa questão de motivação que ele não tá conseguindo trazer para os jogadores. Trazendo para as devidas comparações, eu acho ele um pouco parecido com o Mikel Arteta no começo de trabalho dele no Arsenal, quando tinha bons jogadores, mas não conseguia trazer o máximo de jogadores. E quando a gente assistiu aquela série lá, Or Nothing do Arsenal, a gente viu os tipos de discurso que o Arteta fazia nos vestiários do Arsenal. Eu acho que o Neville está tendo esses problemas com o time, e é isso, conseguiu buscar o 2-2, teve o Chara expulso, ia conseguindo arrancar um pontinho dentro lá da casa do LFC, e aí, cara, aí vem um Buanga, e é nessas horas que um cara decisivo, protagonista, tem que aparecer. Você pega para ver o gol dele, é um chute que vai bem rente à trave ali, pega na trave e entra. É um craque da MLS, e eu acho que é um grande motivo que pode colocar o LFC de novo nessa briga aí pelo título, enquanto o Portland é isso. Eu acho que eu esperava mais, e por enquanto acho que para playoffs vai ser bem difícil esse time pegar, se continuar nessa tomada. O pós-jogo, o técnico Steve Ferrano não estava contente, né? Foi questionado sobre a atuação de sua equipe, né? E foi muito duro, né? Apesar dos 3 pontos em casa e grande atuação de Denis Boanga, foi crítico não só do seu meio-campo, mas de seus atacantes, principalmente de Boanga, falando que ele precisaria ser um pouco mais estável, né? Que era muito cima e baixo, né? Muito up and down, como se diz aqui, e que precisaria achar um pouco mais de constância no futuro, né? Achei o treinador Cherano um pouco duro, né? Porque tudo bem, né? A equipe sofreu o empate, né? Mas foi o agressor durante o jogo, né? É, meio que dormiu, né? No segundo tempo, mas nunca vi o Tirolo criticar sua equipe tanto, né? E ainda criticou depois de uma vitória, né? Então fica sempre aquele gostinho amargo, né? Pô, sua equipe ganhou, você tá metendo a bala neles. E a gente já viu muito o Cherundo não criticar a equipe quando eles perdem, né? O que às vezes irrita um pouco o torcedor. O que você acha dessa atitude do Cherundo de criticar os jogadores, Thiago, mesmo depois de uma vitória como essa? Eu acho que é para dar um choque assim de realidade na galera. O LFC, assim como o Buanga vem sendo meio instável mesmo, tem algumas atuações meio esquisitas nessa temporada e tem outras assim muito boas. Tem uma goleada sobre Nashville absoluta em casa, logo depois de tomar uma surra do Real Salt Lake naquele jogo da neve, né? Então, o problema do LFC eu acho que vem sendo esse, é muito estável. E a partir do momento que Perdemos o Thiago. Thiagão? Deu ruim. Enquanto o Thiago não volta, só para anunciar que a nossa audiência, que merece esse tipo de informação, acabou. Los Angeles Lakers acaba de tomar mais uma ataca do Denver Nuggets e está fora dos playoffs da NBA. Obrigado, galera. Tá aí. Vamos, Tá Celtics. aí. LeBron pode aposentar depois dessa aí. Muito obrigado, Christian, por trazer o update da NBA aqui, enquanto o Thiago tem seus problemas resolvidos aqui. Voltei. Thiago, tem problema não? Voltei no Olha o que PC com essa aconteceu. câmera ruim, mas voltei. Não, estamos acabando aqui mesmo, né? Só para terminar, você acho que já deu a sua opinião no jogo, né? E realmente eu acho que o Cherundo, pelo que eu vi, realmente queria dar esse choque, como você falou, né? Em todo mundo. Mais alguma coisa que você queira adicionar nessa questão, não? Não, acho que é isso. Eu acho que o LA tem completas condições de brigar lá em cima. Precisa só dar um choque de realidade para ser mais estável na temporada. Realmente a instabilidade. Em 6 das 8 partidas, 2 gols tomados, né? E ainda perderam agora o Aaron Long por contusão. Assinaram o Maxime Chenot, ex-jogador do New York City FC, mas também foi um pouco instável na partida, né? Mas, né, saíram com uma vitória e 3 pontos, para mim, nunca foi de se reclamar, né? A gente reclama de empate, reclama de derrota, né?
mas achei uma surpresa, né? Do técnico Cheruno ser tão curto e grosso, né? Diante da vitória, né? Sofrida e até bem emocionante, né? Da rodada. Mas é isso, pessoal. Com isso, fechamos a rodada, né? Falamos de todos os jogos, né? Desse sábado, né? O pessoal não gostou do fato de não ter jogo no domingo. Então, a pergunta final aqui vai ser essa para vocês, né? Antes de a gente só falar rapidamente dos jogos do fim de semana, mas Thiago, começo com você. Fala para nós, gosta dos jogos no domingo ou prefere esse formato aí de todos os jogos no sábado durante o dia? Qual a sua preferência diante da mudança da Apple do calendário de não ter jogos no domingo? Eu prefiro jogos bem fatiados, assim, pra gente conseguir ver eles com tranquilidade, sem ter que ver. Por exemplo, nesse sábado agora foi um negócio assustador. A gente teve 8 jogos começando no mesmo horário. Isso não existe, gente. Foram 13 jogos, 14 jogos, se eu não me engano, Isso. nesse sábado, e 8 começaram no mesmo horário, sem contar que outros também começaram uma hora depois, então conflitaram também. E muita gente elogiou o horário de Austin e LA Galaxy justamente por ser um jogo único, por a gente poder ver com tranquilidade. E aí depois você tem esse jogo começando às 2h30 aqui do Brasil, né, no caso, e 6 horas de distância para o próximo jogo. Eu acho que por ser um sábado, pode ter um revezamento melhor de horário, mas a gente tem que ter jogo no domingo também, justamente para a gente poder ver mais jogos, atrair um público melhor. Eu acho que isso é uma forma que a Liga tem que pensar também, Uhum. de como atrair mais público, e tendo mais horários de jogos disponíveis, com certeza vai atrair mais gente para ver. Uma pessoa que não E. poderia ver um jogo Uhum, naquele horário de 8h30 do Brasil ia uhum. perder mais da metade da rodada só por isso. Isso. Christian, para você a pergunta então fica: você acha talvez que isso seja uma jogada para aumentar a audiência dentro dos mercados, né? Talvez esse seja o melhor momento para se assistir o jogo naquele mercado, né? Então eles preferem sacrificar a audiência nacional em Filadélfia para colocar o jogo de Filadélfia no melhor horário para a pessoa de Filadélfia. Eu acho Faz que é isso. sentido, Eu talvez acho que isso? eles faz sentido. Eu acho que é isso. Eles pensam muito no público regional. Eles não olham com muito carinho o público que acompanha a liga de fora. Eu acho que a galera que cuida da MLS, eles ainda não têm noção. Eles ainda não pensam em expor o produto mesmo para fora do país. Eles ainda estão muito fechados ali nos Estados Unidos e tem uma galera que ele não acompanha a liga, que acompanha a liga com as suas dificuldades e poderia ter um melhor tratamento da liga com esse público externo. E por enquanto não acontece isso. A gente vê muito mais essa valorização com o público regional, que de certa forma não está errado. Mas, por exemplo, assim, igual a gente que está aqui no Brasil, a gente quer assistir os bons jogos da MLS, como é que a gente vai assistir, sei lá, 8 jogos no mesmo horário, no mesmo dia? Porque metade no sábado, metade no domingo, até pra gente que cobre a liga. Como é que consegue cobrir 14 jogos num dia só? É muito complicado. É muito complicado isso. Eu acho que falta o Papai Garber dar uma abridinha desses olhos aí para o produto da MLS internacionalmente, não só nos Estados Unidos, porque, cara, é um produto muito bom que eles têm na mão, que eles, se souber trabalhar certinho, vai dar muito bom. E claro que também tem aquelas questões de briga com outros esportes, né? Sábado Uhum, tá rolando o claro. playoffs da NBA, como Tá falamos, rolando de tudo tá aqui. rolando a Major League Baseball também, né? Draft da NFL rolou nesse final de semana também, que é o principal esporte do país. Todo mundo vai para assistir o draft. Então é bem complicado. São vários conflitos. Então fica difícil, né? Não dá pra deixar todo mundo contente, né? E eu acho que Sim. os números nacionais, assinaturas fora dos mercados da Apple ainda são muito baixas, né? Com Uhum. exceção de quem quer assistir Lionel Messi, eu acho que a fração Sim. de pessoas que vão gastar um dinheiro para assistir um jogo do New York, um jogo de New York City, um jogo de Columbus, fora desses mercados, é muito pequena. Não há uma cultura de alguém que morou aqui em Los Angeles e quer continuar assistindo a sua equipe fora daqui, entendeu? É Uhum. extremamente regional e por isso imagino que isso force a liga talvez a fazer essas decisões, né? Com o mercado regional em
em mente. Mas, pessoal, já estamos aqui com uma hora de programa. É muito bom sempre falar com vocês. Vocês são meus parceiros e a conversa flui, né? Falamos de um monte de coisa legal. Falamos de San Diego FC, a nova equipe da Major League Soccer que estará aqui fazendo a sua estreia o ano que vem. Parece com todos os jogadores da seleção mexicana dos anos 2000, né? Carlos Vela deve entrar lá nessa bagunça também. E a liga continua, né? Pelo que eu vi aqui nas minhas anotações, amanhã temos um jogo que foi abandonado no passado, Philadelphia Union em Seattle, né? Acho que talvez joguem amanhã para refazer esse jogo que não foi jogado no passado por causa de um mau tempo, né? Temos as duas semifinais da Conca Champions, né? Aí O jogo amanhã dos é a data mexicanos. da semana. Aí é a hora de Isso. separar os homens das crianças. Duas semifinais, o Columbus Crew sendo o grande representante da Major League Soccer, né? Contra o Monterrey, vai para lá com uma vantagem de 1 gol. E temos a outra semifinal, o Clube América e o Pachuca, tudo empatado em 1-1. Então vale a pena, né, ficar aí de olho nesses dois grandes jogos que vão definir os dois finalistas dessa grande competição, a maior competição da América Latina. E com isso fica aí um abração para vocês, um abraço para vocês dois. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que nos ouviu aqui, não só no YouTube, né, mas também no Spotify. E agora, né, fazemos a reprise do nosso programa 9 da manhã aí do Brasil, no sábado de manhã, logo antes da rodada, para você ficar de olho e sabendo de tudo que aconteceu na rodada passada, ou às vezes fazemos o show com a prévia dos jogos também. Com isso, um abração para vocês e nos vemos na semana que vem. Falou! Valeu!